Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Os 9 prefeitos da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, anunciaram nesta quarta-feira que irão manter a região na fase amarela do Plano São Paulo. A decisão vai contra o anúncio do governo estadual, que é mais restritivo. Os prefeitos também anunciaram que as praias serão fechadas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro e que aguardam o apoio do governo de São Paulo para implantar as novas medidas de restrição na região. Os prefeitos atuais e os eleitos das 9 cidades da Baixada Santista se reuniram na manhã desta quarta-feira e definiram novas ações para a região. De acordo com o prefeito de Santos e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, Paulo Alexandre Barbosa, as cidades da Baixada irão seguir as determinações da fase amarela do Plano São Paulo, permitindo a abertura do comércio com restrições de horário e lotação máxima de pessoas permitidas. Como é que você avalia essa decisão dos prefeitos, José Maria Trindade? Olha, é uma reação natural, tomando as decisões dos municípios nas próprias mãos. É o que eu falava desde o início. Os prefeitos entendem muito bem o que está acontecendo em cada município. Nesse caso aí, Marcelo, a situação fica até muito mais grave e muito mais difícil, porque esses prefeitos, eles têm uma demanda muito grande de todos de uma só vez, porque se trata de um feriado. E, naturalmente, eles sabem lidar com esta demanda excessiva durante um determinado momento e, no outro momento, a demanda cai. Então, eles já estão preparados e familiarizados, mas isso em condições normais. Eu diria até que, mesmo em situações assim, é comum nessas regiões faltar água, faltar energia, isso porque o dimensionamento da população e dos serviços não estão preparados para uma fase assim. A expectativa, o que eu fiquei sabendo, é que há uma grande demanda diante, primeiro, que ninguém viajou para o exterior, né? Quer dizer, poucos viajaram para o exterior. Poucos foram como o governador Dória, né? Ou por falta de meios ou até por falta de coragem de viajar para o exterior e com medo de fecharem lá e ele não pode voltar. Então, a demanda do turismo interno está aquecida e muito grande. E esses prefeitos entenderam o seguinte: se nada for feito, vão entupir a cidade e isso vai propagar o vírus mesmo, né? E aí eles vão ficar com o problemão nas mãos. Então foi uma decisão que eu considero acertada deles. Eu repito que essa história de lockdown, essa história de fechar comércio, de atrapalhar a vida de todo mundo, não funciona. O que funciona é cuidado. Mas em determinados momentos, principalmente momentos como esses, né, o prefeito tem que tomar a mão e avaliar e a decisão assim, principalmente em conjunto, eu achei acertada. Teremos praias fechadas, tapumes, Fiuza? Olha, Marcelo, a questão da aglomeração tem que ser evitada, né? Quer dizer, então é claro que, principalmente no Réveillon, existe realmente esse costume, né? Das pessoas se reunirem, né? Em multidões até. E é lógico que, nesse momento, isso tem que ser evitado. Só que a minha impressão, que não é nada boa, é que essas provocações que as autoridades têm feito, com medidas de restrição brutais e sem lastro científico, elas irritam a população e elas fazem a população desacreditar nas medidas das autoridades. A população, as sociedades estão vendo o escárnio. Já citamos aqui, temos que citar de novo, o duplo padrão, né, para não continuar falando aí do teatro de Miami, aí do governador de São Paulo. Nós vimos o governador da Califórnia fazendo a mesma coisa, né? A Ana Paula já citou aqui no programa, californianos andando com a Constituição no bolso para poder se deslocar, exercer sua liberdade, sem afrontar ninguém, sem afrontar nenhuma medida sanitária, mas eles fingem que isso não é possível. Eles fingem que isso é você colocar vidas em risco. E vai o governador da Califórnia e é visto, flagrado, fotografado, aglomerado num restaurante caríssimo, sem máscara, com seus amigos, alguns deles médicos. O que a população vê diante disso? Bom,
é uma bagunça. É uma bagunça, é uma hipocrisia, né? Esses líderes, eles estão querendo fingir uma ética sanitária. Isso é o ponto mais rasteiro que pode chegar ao espírito humano. Um idiota desse ficar fazendo outdoor na pandemia, tomando medidas que são inócuas no fim. Então, essa questão de praia no Réveillon é um negócio diferente, porque você vê Copacabana, historicamente, por exemplo, né, tem um mundo de gente né, completamente compactada, e isso é impensável. É impensável. Agora, é claro que, mais uma vez, as festas de fim de ano estão sendo usadas como laboratório por essas autoridades que não estão preocupadas em salvar a vida de ninguém, para ver o quanto elas conseguem ainda exercer esse tipo de controle. E várias delas acenando com vacinas que elas querem aí, que as tornem, vacinas que as tornem salvadoras. São cálculos políticos hediondos, né? Cálculos políticos miseráveis. Isso tem que ser desmascarado. Por quê? A gente precisa evoluir para o seguinte: a convivência com o vírus, né? Nós não vemos, absolutamente não há no horizonte, no radar, campanhas inteligentes de você aprimorar o convívio em sociedade com esse grau de responsabilidade. Já vimos campanhas massificadas sobre proteção de vulneráveis, de idosos, com quais tipos de comorbidades se tornam mais vulneráveis? Por que este público não é alvo de campanhas? E esse público e os seus e os que gostam das pessoas que têm a vulnerabilidade maior, para que isso sim seja uma tomada de consciência, para que isso sim seja um desenvolvimento ético no comportamento das pessoas, né? Poderiam chegar com um pouco de ambição ao ponto de sim manter até as áreas públicas maiores livres, com uma tomada de consciência em que as pessoas vulneráveis não vão se expor. Isso muda completamente a situação em relação ao sistema de saúde, por exemplo, porque nós sabemos que é um vírus, hoje já sabemos, que é um vírus e é uma enfermidade, a Covid, que tem uma manifestação totalmente diferente dependendo do grupo, e que os grupos, quanto mais jovens forem essas faixas, né, atingidas, menor será o risco. Os dados estão aí, eu não vou ficar repetindo aqui, mas o que nós sabemos é isso, né? Uma quantidade muito grande de pessoas que, inclusive, passam pela Covid sem sintoma algum. Isso não é um aceno de irresponsabilidade, isso não é um aceno de negação do problema. Isto é uma constatação de que boa parte da sociedade pode funcionar, não deve renunciar à vida, né? E até todos os cuidados sendo tomados, isso vai acelerar o ciclo, né, de término, de extinção do surto, né? Então, tudo isso que eu falei agora aqui está ausente do debate, não existem essas campanhas, mesmo a questão da vacina, não se fala daqueles que são os mais vulneráveis e que esses sim poderiam ter esse dilema da vacina, porque eles não foram testados. Como é que você vai testar o idoso, né, com comorbidade? Então, é isso, aparece a vacina de Madureira. Vai aparecer a vacina de Madureira, porque o povo está vendo as coletivas do Butantan, está vendo os chutes da Fiocruz, está vendo as pantomimas da OMS e está achando que é tudo igual, né? Ou ele vai acreditar em tudo, ou ele vai acabar não acreditando em nada. Fiuza também falou do Rio, né? E hoje, Ana, nós tivemos até o governador Cláudio Castro, né, em exercício do Rio, que pretende solicitar ao prefeito, também em exercício do Rio agora, o fechamento de Copacabana apenas para os moradores, para evitar aglomeração no Réveillon. Então, Marcelo, isso tudo a gente lembra a história do Pedro e o Lobo, né? Aquela velha história aí das nossas infâncias, onde o menino Pedro sempre gritava, né, que os lobos estavam chegando ali na vila e o lobo nunca vinha, até que um dia ele gritou, né, o lobo, e aí o lobo realmente veio e ninguém acreditou e foi uma catástrofe. A sensação é que
as autoridades, começando pela própria OMS, os governantes, eles estão tão perdidos, mas eles têm essa empáfia, né? Eles se colocam num pedestal que eles sabem e têm a resposta de tudo quando não tem, que eles ficam aí ditando diretrizes e ordens e assinando ordens executivas como se eles soubessem. E o tempo, dentro do ano de 2020, o tempo foi, as semanas foram mostrando o quão eles estavam errados, né? Em praticamente todas as ordens, todas as diretrizes, todos os conselhos, e teria sido muito mais eficaz de ter tomado um rumo, como o Fiuza mencionou, uma campanha responsável, uma campanha chamando as pessoas para a responsabilidade individual, para o cuidado com os grupos de comorbidade, os grupos de risco. Seria muito mais fácil dessa maneira, no meu ponto de vista, pelo menos, Marcelo, que você delegando a responsabilidade a cada pessoa, colocando os riscos do vírus, os riscos de grandes aglomerações, do contato, o não respeito às novas diretrizes sanitárias, seria muito mais fácil para que agora você colocasse não uma ordem, mas uma recomendação de não aglomeração nas praias, ou até de fechamento de alguns eventos e de alguns espaços. Eu acho que o Brasil ainda tem essa necessidade, e aí nós, isso é uma crítica também a nós, como sociedade, nós ainda dependemos muito do que o governo vai falar, do que os governantes vão falar. Vamos esperar o que o presidente vai falar, o que o governador vai falar, e a gente não pode deixar o nosso destino nas mãos de políticos o tempo todo. Nós ainda temos essa cultura de usar a política como uma muleta, de sempre a política é sempre o fim e não o meio. Então, acho que dentro desse ano de 2020 fica a lição que confiamos demais em pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, porque o mundo também não sabia o que estava acontecendo, foi uma pandemia histórica, mas eles não foram honestos o suficiente daí colocar para a sociedade, olha, estamos caminhando para um conhecimento todos juntos e essa é a posição que nós temos que tomar. O que nós vimos nessa pandemia foi um autoritarismo absurdo, mas um autoritarismo burro, cego, completamente desconectado da ciência, dos dados. Então teria sido muito mais fácil se a honestidade tivesse sido colocada o tempo todo, para que agora, no momento de aglomeração natural, normal, nas festividades de final de ano, a sociedade, a população fosse chamada aí à responsabilidade de não se aglomerar. Estamos de volta agora para toda a Rede Jovem Pan e Augusto Nunes, os 9 prefeitos da Baixada Santista vão fechar as praias, Augusto, dia 31 de dezembro e 1º de janeiro, já vão começar o ano fechando as praias, Augusto. Olha, o que falta a essa gente, além de brilho, inventividade, coragem, então eu vou usar uma palavra do francês aí, que é um tipo que mistura altivez, ousadia e atrevimento, aí, que é a palavra panache. Falta panache a essa turma, que é o penacho mesmo, a coragem. E para desafiar os caras que acham, foi a Ana que citou essa frase aí há alguns dias, aí a gente repetiu até. Esses caras que acham que usando as mesmas medidas vão obter resultados diferentes. Eles já usaram isso. Não adianta nada. Por que as mortes não caíram? Repito, São Paulo, se fosse um país, seria o 10º em óbitos por milhão no mundo. Não funcionou mais. Por que não adotaram essas medidas mais duras antes da eleição, durante a campanha? Durante a campanha, o povo estava com menos restrições pela proa e o número de mortes não subiu, nem de casos confirmados. Agora, ninguém resiste. Se concentração na praia, com os cuidados que o povo sabe tomar,
Se matasse, então você teria já mortandades por todo o litoral paulista, porque vem ocorrendo aglomerações há muito tempo. Mas, de novo, esse pessoal administra uma cidades que se resumem ao centro, ou aos lugares onde moram brasileiros da classe média, daí para cima. Vocês acham que a periferia de São Paulo está em lockdown? Vocês acreditam nisso? E lá você não tem um massacre, né, como esses massacres que ocorrem durante uma guerra. Não tem. Vai continuar morrendo gente, porque não se sabe o comportamento, como é o comportamento do vírus, se tem nova cepa, não tem. Aí vem o sujeito e fala, não, tem, mas o contágio é mais rápido, mas a mortalidade baixa. E se tem a segunda onda sem terminar a primeira, ninguém sabe. Agora, o que é que faz o governador de São Paulo? Ele decreta o lockdown e vai para um lugar onde não existe o lockdown. Aí ele fala, já teve Covid? Tá bom, mas ele usa a máscara por quê? Para dar o exemplo. Um homem público, um estadista, e faltam estadistas ao Brasil, não vejo nenhum no momento. O estadista, ele lidera pelo exemplo, ele lidera, ele não baixa ordens. Tá? Ele age, a palavra dele é a palavra do condutor. O líder, o estadista, é um condutor de multidões, nunca autoritário. É chamado de líder quem é, na verdade, ditador, né? Pela imprensa. O líder de Cuba, o líder da Venezuela, nada. Eles são ditadores. O líder é chamado pelo cargo, é tratado pelo cargo que ocupa. É presidente, é primeiro-ministro, agora ele lidera. O Churchill liderou os ingleses, tá? Com grandes discursos e com ações. Você vai ao museu do Churchill, lá no bunker, em que ele passou a Segunda Guerra, a maior parte da Segunda Guerra, você vê discursos como aquele: combateremos nos ares, combateremos nos mares, combateremos nas ruas, tal. É isso que precisa, e não essa mixórdia que a gente tem aqui de, não, volta aí, vamos fechar as praias, vamos fazer isso. Esses prefeitos vão a praias que tem pouca gente, vão a praias particulares. Isso é uma bobagem, não é por aí que se vence. Todos eles estão, os prefeitos, eles não têm coragem de contestar o governador, porque o Supremo entrou com essa bola dividida, né? Governadores e prefeitos vão combater a pandemia. E o Supremo passou aí esse tempo todo julgando casos criados entre os poucos prefeitos que desafiaram o governador do seu estado. E eles dão ganho de causa ao governador. Então os prefeitos não reagem. Eles sabem o que fazer para botar em ordem a praia. Como é que eles vão assassinar os que vivem do turismo? Por que fechar bares e restaurantes? Agora as escolas estão fechadas, não reabrem, os bares reabrem, aí eles fecham os bares, as escolas continuam fechadas, eles não sabem o que fazer. Então alguém tem que tomar o freio nos dentes, e o povo precisa começar a agir também por intuição, porque não faltam líderes. Faltam líderes que apontem caminhos novos. Agora, de novo, vai se decretar uma medida que a maioria dos brasileiros não tem condições de cumprir, porque não tem como juntar já é um ajuntamento a família nas casas dos pobres. Eles não podem ficar em casa sem trabalhar. E aí continua a demagogia e continua essas bobagens em nome do quê? Da vida, da ciência. Pois a ciência está dando no que deu aqui em São Paulo. A ciência não sabe como lidar com o vírus chinês. E vamos ter de aprender convivendo com ele e mantendo abertas as atividades econômicas essenciais, que são muito mais amplas do que as que figuram no manual das atividades fechadas agora.